Há 50 anos que o Grupo Estrutura inova em qualidade e conforto. More já nos melhores endereços de Santos, Residencial no Horizonte e Green Park Residence, no José Menino, de frente para o mar, ao lado do Orquidário e Parque Municipal Roberto Mário Santini. E na ponta da praia, o Maxime Park Residence, pertinho do Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças, rodeado de muita conveniência. Corra e aproveite as vantagens de comemorações de 50 anos do Grupo Estrutura. Estão abertas as inscrições para o quarto edital de seleção de projetos aprovados em leis de incentivo fiscal da Brasil Terminal Portuário. Se você tem um projeto nas áreas de cultura, educação, esporte, meio ambiente ou saúde, esta é a sua chance de receber o patrocínio da BTP. Inscreva seu projeto até 30 de maio. Todas as organizações sem fins lucrativos com projetos aprovados em leis de incentivo podem participar. Acesse www.btp.com.br/patrocínios. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. A partir de agora, na Santa Cecília FM, programa ZR News. Apoio Engia Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Concais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embrabs, nossa gente faz a diferença. Alhambra Móveis, design que inspira. Grupo Estrutura, 50 anos construindo o futuro. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Bom dia, bem-vindos mais uma vez aqui ao 107,7 da Santa Cecília FM. Está no ar mais uma edição do programa ZR News, projeto independente da ZR com assessoria de comunicação. É formalmente independente, mas totalmente integrado a essa casa incrível, Sistema Santa Cecília de Comunicação, Santa Cecília FM, 17 de junho, 6 anos do programa ZR News, 3 anos aqui na casa, né? E como boa notícia, quero repetir aqui que nós acabamos de acertar a renovação de contrato por mais uma temporada. Agradeço ao diretor Marcelo Teixeira Filho, ao diretor comercial Cristiano Queiroz e toda a equipe da Santa Cecília. É um prazer, uma honra estar aqui. Bom, conosco aqui nos trabalhos técnicos, comunicador, assessor de imprensa, meu amigo The Voice, Thiago Paes. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, Zé Torquato. Ótima quinta-feira. Você que ouve e assiste o programa ZR News, nosso WhatsApp, para que você interaja conosco, 13 997 97 1077. 13 997 97 1077. Excelente produção, jornalista Diogo Gambenini, social media, a Luísa Perrone. Vamos ao nosso quadro especial de toda quinta-feira. A partir de agora, Porto News. O segmento portuário em destaque. Apoio Sopesp, Sindicatos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Deep Road, Praticagem de São Paulo. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Tegrão Cargo, Santos Brasil. TAG TEAG TES. Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. E Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. De volta com o programa ZR News. Porto News recebendo mais uma vez com muita satisfação, não é de hoje que ele está conosco como vereador, como secretário, fez um trabalho brilhante em sua primeira passagem pela Secretaria de Postos e Emprego de Santos, agora retorna a essa função. Meu querido amigo, o secretário Bruno Orlandi. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Zé, bom dia a todos. Não vou estragar a surpresa aqui da bancada, mas é uma grande alegria voltar aqui ao ZR News, poder falar um pouquinho da nossa cidade, do trabalho, enfim, prestar contas de tudo que a gente tem feito nos últimos tempos. Ok, bom, a surpresa de hoje, por enquanto é em off, a Natália Carmo, não é, da IAM, uma empresa referência em cibersegurança e outras áreas também da tecnologia. Está aqui conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, é minha convidada especial, vai se integrar aqui à nossa região, uma empresa muito bem sucedida no Brasil inteiro. Natália, obrigado pela tua visita, que eu a convidei para te conhecer também e estar conosco aqui. Bruno, até te agradeço a presença, né?
incondicional. Você prontamente atendeu o meu convite também do Litoral Paulista, através do Jabras Marques, e tivemos o seminário na segunda-feira, falando sobre a terceira pista. Acredito que foi um encontro bem produtivo, que agregou modal ferroviário, a terceira pista, a nova ligação também via Litoral Sul, Parelheiros, e você foi um dos partícipes, né? Te agradeço porque você fez questão de contribuir nos dois painéis, e a Prefeitura de Santos também nos deu respaldo para esse evento. Muito obrigado. Zé, imagina, para a gente é um prazer poder participar de eventos dessa grandeza, onde a gente discutiu a logística aqui do Porto de Santos, seja através do modal ferroviário, do modal rodoviário, enfim, de tudo aquilo que impacta na chegada e saída de carga do município. Bem como na qualidade de vida do santista, porque a gente sabe que também muitos trabalham em São Paulo, pegam seu carro, vão até o município de São Paulo, vão até o ABC, outros tantos também vão viajar, retornam aos fins de semana, ou seja, é importante que a gente possa discutir tudo isso, e esse evento do LID o fez com muito brilhantismo, muitos ali fazendo um belo trabalho. Eu posso citar aqui o Johnny da Autoridade Portuária, Thaís Margarido no Guarujá, o Fabrício em Cubatão, o Guilherme em São Vicente, também de São enfim, de fato, um trabalho muito bem feito. Itanhaém também esteve conosco. Esteve com o Zé Renato, um cara muito bacana, e preocupado com uma nova ligação ali de Parelheiros. Então, é importante que a gente possa trazer essa discussão à baila, e o LID foi muito feliz com esse trabalho. Ok, o programa está totalmente ligado a essa pauta, inclusive a gente vai expandir para ações institucionais com esse porte. Aliás, agradecer a todos que estiveram lá, porque do auditório de 120 pessoas a gente conseguiu lotação máxima, um evento à noite, 19 às 22 horas. O LID contribuiu muito, tem uma grande expertise, e agradeço a confiança aí, mais uma vez, do Litoral Paulista, que também agora está no ABC. Então a gente está muito integrado nessa questão, assumimos essa missão institucional juntos, não é? E também de comunicação social acima de tudo, não é, Bruno? Zé, você tem assumido inúmeros compromissos com aqui, certeza. essa pauta portuária, não só aqui no ZR News, agora com o LID, um trabalho no Brasil Export também, sei de sua proximidade. Perfeito. A gente fica muito feliz com esse trabalho, porque de fato precisávamos fomentar o Porto, colocar ele na agenda, não só local, mas na nacional, estadual, e todo esse trabalho corrobora para que isso seja realizado. Excelente. Agora, fora o aspecto profissional, o pessoal do compromisso e a relevância da atuação, ô Bruno, a gente descobre que o Porto é um assunto muito envolvente, muito desafiador, né? Então, via de regra, quem trabalha com esse segmento fica totalmente absorvido, né? Apaixonado. Fica realmente apaixonado, e é muito bom. Por conta desse relacionamento, nós estamos construindo essa possibilidade de entrevistar o diretor-geral de concessões do Grupo Eco Rodovias. Para quem não esteja assim, traduzindo para a nossa audiência mais geral, que não está tão afeita aos temas do Porto, hoje sim, porque inclusive essa pauta que envolve logística, envolve a economia do Brasil, 30% do PIB passa aqui pelo Porto de Santos, o PIB nacional. Não é pouca coisa. E também afeta a mobilidade urbana, a relação Porto-Cidade, o impacto que a gente vai debater dentro das políticas da tua secretaria no segundo bloco. Nós conseguimos uma exclusiva, muito bem recebidos na sede da Ecovias, eu e Luísa Perrone, entrevista exclusiva com o diretor de concessões. Estou dizendo, traduzindo, porque a hora que foi cumprido todo o rito processual, contratual, todos os licenciamentos, a validação dos órgãos anuentes, o Rui é justamente a pessoa que vai assinar esse contrato para começar a obra. Então, é um grande executivo, uma referência no Brasil, responde por todo o Grupo Eco Rodovias, que não atua só na Baixada, e foi uma conversa muito boa. Nós vamos acompanhar a partir de agora, com exclusividade aqui no Porto News. Pessoal, o programa ZR News e o Porto News estão aqui na sede da Ecovias, em São Bernardo, para uma entrevista muito especial, uma entrevista que a gente aguardou um timing interessante, porque é justamente o momento que essas pautas estão muito latentes, respeito a toda a coletividade da Baixada Santista, especialmente o segmento portuário, e a população como um todo, que também se fala de mobilidade urbana. Estamos aqui na sede da Ecovias, com o diretor-geral de concessões da Eco Rodovias, Rui Klein. Rui, prazer em estar aqui e obrigado por nos receber. Prazer é meu, obrigado tê-los aqui, né, na nossa sede, aqui em cima, no Planalto de Imigrantes, falar um pouquinho aí do nosso convívio com a Baixada Santista. Ok, fala um pouquinho da atuação, não só o pessoal conhece mais o sistema Anchieta Imigrantes, mas as frentes nas quais atua o Grupo Eco Rodovias. Bom, excelente oportunidade, né, para a gente falar um pouquinho disso. A Eco Rodovias hoje é uma empresa líder no setor de infraestrutura no Brasil, possui a maior malha concedida do Brasil, com quase 5 mil quilômetros, então é muita quilometragem de rodovia no Brasil todo. Hoje somos já 12 concessões rodoviárias, além do que vocês também na Baixada conhecem, Ecoporto e Ecopátio em Cubatão. Tá. Então temos esses grandes ativos rodoviários, né, e somos líderes nesse segmento,
em extensão, né, territorial, e abrangência territorial, e hoje somos, né, um grande player de infraestrutura brasileira. Com certeza. Vamos falar então do nosso tema principal, que é uma pauta urgente. A gente até conversou em vários eventos, né, e até combinei com você. Quando essa pauta estiver bem madura, estiver no momento, né, e o timing é justamente esse, né? O projeto já está elaborado, está em vias já de as últimas tratativas para a execução desse projeto. Fala um pouquinho, em linhas gerais, do projeto da nova pista da Imigrantes. Pois é, isso é muito bacana falar disso, né? Essa nova ligação Planalto-Baixada, né? São projetos que historicamente são discutidos na Baixada, aqui no acesso ao Porto de Santos. E você vai lembrar bem, esse é um assunto que não é novo, né? Então passou por vários governos, várias discussões, em vários momentos aí, né, ao longo dos últimos anos, décadas. E desde da entrega da pista descendente da Imigrantes, que a gente teve o privilégio de construir, né? Ela foi uma obrigação contratual do nosso contrato. Então, desde 2002, em certa medida, a gente deveria estar falando disso, né? Tá. E por várias razões isso não foi colocado em pauta naquela época, mas isso voltou à pauta de uma maneira muito intensa, muito assertiva, agora em 2023, Sim. e final de 23 e início de 24, e a gente passou, né, foi atribuído à Ecovias o desenvolvimento dos projetos, que é uma família de projetos, uma pista nova, é uma coisa enorme em termos de engenharia, de pessoas envolvidas, né, de trabalho de engenharia, e também a questão ambiental, que não seria diferente, né? Nossa Serra do Mar. É o DNA aqui da empresa. DNA da empresa, de construir nesse ambiente, né, de Serra do Mar, e também agora desenvolver um grande novo projeto nesse ambiente, né? Então, estamos felizes, né, com esse desafio, porque isso é um grande desafio para qualquer empresa, mas também nos credencia, né, como grande operador aqui da Baixada Santista, né, dos acessos ao Porto de Santos. E o projeto está em pleno curso. Pois vamos tentar fazer um mental picture para a nossa audiência como um todo, que também está ligada na questão da mobilidade urbana. A gente, como atua no Porto News, que é uma agenda mais executiva, você também aqui na Ecovias atua nessa área, na gestão desses projetos, com uma equipe incrível, mas como é que vai ser essa conexão? Estão falando de uma pista reversível, na verdade são duas pistas, mas uma reversível, prioritariamente para descida de caminhões, é isso? Isso, bem pontuado. Acho que as características principais desse projeto, né, são, primeiro, vencer esse grande muro, né, essa grande parede que é a Serra do Mar, 700 metros de desnível. Então, para vencer um desnível dessa magnitude, poucos projetos são possíveis de serem feitos, né? Tá. Você precisa ter uma baixa declividade para caminhões, veículos comerciais, cargas, né? E um percurso para que essa declividade seja pequena. Então, esse percurso vai ser feito dentro da montanha, né? Para isso a gente lança a mão de muitos túneis, né? Então, o percurso é predominantemente de túneis. Isso tem esse viés de ganhar perímetro, precisa de perímetro, e tem também uma questão ambiental, que é indissociável no momento que a gente vive, do planeta, da nossa biodiversidade, na Serra do Mar. Então, a característica do projeto é sair do topo da serra aqui, já no início da descida da Imigrantes. A gente tem ali à direita o posto da polícia, do outro lado o antigo Rancho da Pamonha, muitos conhecem assim. Sim. E nessa região é uma conexão com a pista atual da Imigrantes, que parte, né, para dentro da Serra do Mar, já começa a desenvolver os primeiros túneis, e eles vão sendo desenvolvidos, né, à medida que o percurso vai percorrendo na montanha. Ora ele aflora, ele sai da montanha por um viaduto, volta para dentro da montanha em túnel e vai descendo paulatinamente. Numa declividade que precisa ser leve, né, moderada, para que ela permita descer de forma plena caminhões, ônibus, todos os veículos comerciais. Nisso está a explicação um pouco do fator impeditivo que a tecnologia da época talvez não permitisse, né, da pista, que é uma obra inovadora e tal, realmente até uma obra de rara beleza ali, né, suspensa para agredir menos o meio ambiente, até no momento que essa pauta da sustentabilidade, da ESG, não estava tão latente, né? Então já foi visionária. Um marco, tal. Mas a questão, muitos ainda questionam, né? Poxa, por que não desce caminhão, não desce ônibus pela pista atual de descida, de declive da Imigrantes? É uma impossibilidade técnica, até de segurança. Isso, né? É bom falar disso, acho que nivela esse conhecimento, pontuar, né? Porque onde a gente está, a gente tem conexão com tudo, ainda mais com a internet hoje. Certamente, alguns dos nossos ouvintes e internautas não têm tanta familiaridade.
é uma pergunta que eles se fazem. Então, eu estou aqui como interlocutor dessas pessoas. Obrigado pela pergunta, acho que é oportuno. A pista descendente da Imigrantes, a segunda pista descendente, né, inaugurada em 2002, ela cumpre o papel de balancear o sistema. Então, para além dos caminhões, né, ela cumpre o papel... Nós temos 40 mil veículos leves dia. Se a gente pensasse que essa pista teria uma vocação de comerciais, ela teria já um convívio muito complexo. Pelo volume, pelo simples fato de conviver em volume. Mas, para além disso, como foi dito, essa questão da declividade, questão de não ter 2 túneis, né? A pista nova é ser feita com um túnel principal, com 3 faixas, 2 principais e mais uma reversível e uma de apoio, pistas reversíveis, e um túnel paralelo, um túnel com evacuação, segurança, bombeiros, né? Então, a pista antiga não tinha essa prerrogativa de um túnel paralelo. Então, longos túneis sem um túnel paralelo, a gente precisa fazer essa segregação das cargas, né? Então, ela cumpre bem o papel, cumpriu bem o papel, vai continuar cumprindo bem o papel, mas com essa vocação veículos leves, né? Agora sim, a gente responde de uma forma ampla, completa, o veículo comercial. Ok, vamos falar também da conexão com o Rodoanel, que é importante, que atende o agronegócio também no interior de São Paulo, que também movimenta o Porto de Santos. Vocês vão ter também um elo com o Rodoanel e também lá na Baixada, com as respectivas rodovias. Né? Isso. Esse projeto da pista nova, né, ele cumpre bem esse papel, né, de dividir fluxos entre Anchieta e Imigrantes, como a gente conhece hoje, cria esse elemento novo, né, de conexão aqui no topo da serra aqui da Imigrantes, para levar numa posição, aí sim, inovadora, o projeto é inovador nesse aspecto, de levar numa posição equidistante, né, vamos dizer, intermediária entre as margens do porto. Isso era sempre um debate de uma pista mais para a margem direita, uma pista mais para a margem esquerda. E esse projeto endereça esse ponto, para levar justamente num ponto de equilíbrio entre as margens, né? Chegando em Cubatão, ali na região do polo industrial de Cubatão, próximo ao polo industrial, de forma equidistante a margem esquerda, né, no Guarujá, e a margem direita em Santos. Então acho que essa é a grande fortaleza do projeto, a grande beleza desse projeto, para além da declividade, para além de ter 2 túneis paralelos, é onde eles se conectam, que é justamente resolve uma angústia e quase que uma disputa, né, de que na Baixada teria que ter uma nova pista vocacionada para a margem direita, teria que ter uma pista nova vocacionada para a margem esquerda. E ele equilibra bem esse ponto. Excelente. Bom, a questão, até uma ilustração, né, esse ano eu estou completando 10 anos nessa agenda do Porto Empresarial. Né? Nosso programa, a gente tem atuado muito nisso, porque o Porto de Santos hoje está muito em evidência, né? Mas nem sempre foi assim. Né? Então, é importante você falar essa conexão com o acordo de governo do Marrone, porque poucas pessoas, assim, no imaginário das pessoas, no senso comum, as pessoas esquecem que o Porto também está lá no Guarujá, na margem esquerda, e está muito bem representado, né? E vai até Cubatão também. Então, é um esforço logístico importante, mediante a demanda que nós temos aí dessas cargas e tudo mais. Bom, Rui, agora eu queria que você abrisse um parênteses para o diálogo com as prefeituras da região. Quem está hoje na bancada conosco é o secretário de Portos e Emprego de Santos, o Bruno Orlandi, que desde a época de vereador ele já dialogava com vocês e tudo isso, mas nós também ontem tivemos num fórum, né, reunindo os secretários de Portos da Baixada, justamente voltado a esse tema. O head da área, né, responsável pelo projeto, o Nael, esteve com a gente. Então, eu queria que você se dirigisse a esses gestores públicos, as prefeituras, e sistematicamente e consequentemente, para a população que eles representam. Perfeito. Essa conexão Porto-Cidade, né? Ela está no DNA de um projeto como esse, apesar de ser uma conexão de transposição de serra, pouco antes das cidades, mas o papel que cumpre, né, essa ligação Planalto-Baixado para todas as cidades da Baixada Santista. Né? Então é algo umbilical, né? O sistema Anchieta Imigrantes e agora o que virá a ser, né, a terceira pista da Imigrantes, essas conexões. Então, falando bastante de forma ampla, Cubatão, Guarujá e Santos, né? Obviamente São Vicente, obviamente, né, todos os municípios do entorno, né, Betioga, Praia Grande, mas Santos, Guarujá e Cubatão, né, de uma forma bastante que estão no entorno do estuário, né, como você bem descreveu. Então a importância dessa harmonia, né? Então a gente antecipa projeto, a gente antecipa a premissa, pede aprovação e anuências prévias, né, inclusive por licenciamento ambiental. Então esse convívio é muito harmônico, muito proativo. E as contribuições sempre são bem-vindas. Então, um projeto dessa envergadura, ele já nasce com esse DNA de contribuição, de harmonização, de balanceamento, né, de públicos, de cargas, de perfis de usuários, né?
Então é um projeto muito completo, né? Num ranking de complexidade de projetos de infraestrutura, ele certamente é um dos projetos mais complexos que hoje está sendo desenvolvido no Brasil. Para finalizar, é muito sensível a questão da Mata Atlântica, o licenciamento ambiental, né? E pelo que a gente tem informação, esse projeto está bem adiantado nessa questão. Hoje, dia 6 de maio, em que ponto nós estamos desse projeto, da evolução dele? Como é que está o cronograma? Você trouxe bem esse ponto. Essa questão do licenciamento ambiental hoje é um grande gargalo na infraestrutura brasileira e até em outras indústrias como óleo e gás, né? Haja vista disputas que tem hoje na Foz do Amazonas. Tem N projetos no Brasil passando uma dificuldade com aprovações do licenciamento ambiental. Então esse projeto responde a isso também, né? O cronograma foi pensado, a concepção de projeto foi pensada justamente para que ela atendesse essa premissa. Chegar num período que desenvolvimento de projeto com licenciamento ambiental e não uma coisa deixando a outra pelo caminho, né? Ou, por exemplo, para ter um bom projeto ambiental, teremos que ter um projeto muito demorado. Não, a gente conseguiu, vamos dizer assim, harmonizar para que esse cronograma de desenvolvimento de projeto de engenharia e licenciamento ambiental andasse em paralelo. E a CETESB, os órgãos, as prefeituras como anuentes, estão sendo muito parceiras e trabalhando de forma muito intensa para atingir um marco, né, de cronograma muito ambicioso, que é já no final do primeiro semestre do ano que vem, estar com projeto e licenciamento ambiental prontos. Eu tenho a previsão de 5 anos mais ou menos de obra. Isso. É por aí, né? O projeto Nelson Cândido esteve com a gente exato, no painel do LID. Nelson certamente trouxe isso. Trouxe. O projeto ele poderia ser mais curto, eventualmente, mas também poderia ser mais longo. Esses 5 anos eles respondem a um método construtivo, a uma forma de licenciar, uma forma de conceber o projeto, que, novamente, ele se harmoniza com todas as premissas que a gente tem aqui para a Baixada. Excelente. Rui Klein, queria te agradecer a gentileza de nos receber, a tua assessoria aqui nos recebeu maravilhosamente bem. E quero te fazer um convite público aqui, porque essa pauta, pela nossa agenda, hoje, quando você fala de Porto, quando a gente começou 10 anos atrás, o Porto parecia um corpo estranho na cidade. Então a gente conseguiu aproximar. Eu quero dizer que o sistema Anchieta Imigrantes está inserido no dia a dia da população, seja na relevância do Porto Santos, 30% do nosso produto interno bruto passa pelo Porto, mas também a mobilidade urbana, está tudo interligado, né? Então é um desafio muito grande da Ecovias, mas quero te convidar a ser um interlocutor frequente, assim como esse é um prazer. A Eco-Rodovias e a Ecovias, porque nós também nos engajamos aí para dar frequência à Frente Parlamentar da Lesp, comandada pela deputada Solange Freitas, participação dos deputados, e esse recado final aí também, conversando com nossos operadores portuários que nos honram com a sua audiência e nos apoiam também nesse projeto. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu que agradeço aqui a tua presença, a presença aqui da tua equipe. Vamos estar sempre à disposição e falar desse projeto, como a gente disse aqui, Terceira Pista dos Imigrantes, né, vai ser um grande novo legado que a gente está concebendo juntos aqui. Então, obrigado aí pela oportunidade. Ok. O Klein, obrigado. Diretor-Geral de Concessões do Grupo Eco-Rodovias, com exclusividade para você do Porto News do programa ZR News. Ok. Destacando também o trabalho da Elisa Perrone, da nossa produção aqui na execução, o Diogo Gamberini, a gente conheceu o Centro de Controle Operacional lá da Ecovias, foi reformulado, você tem acesso a todas as rodovias que eles operam, né, das devidas regiões aqui do estado de São Paulo. E também tem um posto da Polícia Rodoviária Federal tendo acesso a toda essa tecnologia para agir em caso de necessidade. Bruno, você foi citado, evidentemente, você estaria aqui e eu queria que você complementasse, do ponto de vista da Prefeitura de Santos, esse elo também com os outros secretários que a gente está construindo, né, fundamental nesse momento. Zé, de fato é uma obra crucial para o desenvolvimento do Porto e da Baixada Santista. A gente sabe o desafio que é quando você pensa num porto que atualmente tem 180 milhões de toneladas de carga por ano, descendo todo pela Anchieta, que é uma pista de 1950, projetada para 50 milhões de toneladas de carga, o impacto é muito significativo na mobilidade urbana. E mais do que isso, a nossa cidade, o nosso litoral, também tem um objetivo aqui de turismo. Então, quando você pega a temporada de cruzeiros, por exemplo, o maior terminal do Brasil fica aqui em Santos. 60% dos cruzeiristas do Brasil saem pela nossa cidade. Eu estou falando só na última temporada de mais de 1 milhão de passageiros. Imaginem a estrada como é que não fica recebendo turistas de Goiás, de Minas Gerais, de todo o estado de São Paulo, enfim. A gente tem aqui um desafio muito grande. Sem contar os inúmeros santistas e moradores da Baixada que sobem e descem a serra todo dia para trabalhar. São mais de 10 mil pessoas todos os dias. Então, para ontem que a gente precisa de uma nova ligação Planalto-Baixada. E esse projeto que está com a Ecovias, que o Rui falou muito bem, vem ajudar e muito nesse desenvolvimento.
A gente sabe que a gente passa por aqui por operações como a 2x8, quando você tem um grande número de fluxo de veículos, seja para subir ou para descer, o impacto que isso traz. Quando você traz uma nova pista como essa, com mais fluidez no trânsito, com mais extensão em túneis, e esse túnel te traz uma maior proteção em relação à neblina, à chuva, com mais retas, você consegue um desenvolvimento maior. Além de que você traz o fluxo dos veículos para uma outra entrada. Esta, por exemplo, vai possibilitar você sair na margem esquerda e na margem direita. Então, existe dentro desse projeto essa previsão. Com isso, a gente consegue melhorar a mobilidade urbana da cidade, a fluidez do tráfego na estrada, a segurança, que também é um fator importante. O trânsito parado te traz mais insegurança. E, por outro lado, quando você fala do maior porto do hemisfério sul, com uma previsão de que em 6 anos a gente atinja aí 240 milhões de toneladas, faz-se absolutamente necessária uma nova ligação. Então, a gente vê com muito bons olhos essa instalação. Era um pedido que o próprio prefeito Rogério Santos já tem feito há muito tempo para o governador Tarcísio, para que a gente tenha uma nova ligação Planalto-Baixada. Fizemos inúmeras discussões, seja dentro do Poder Executivo, seja dentro do Poder Legislativo, e hoje a gente vai acompanhar muito de perto todas essas etapas, o projeto, se Deus quiser, em breve a obra, a implementação, porque além de uma realização de um sonho para o Santista, é de fato imprescindível para o crescimento do nosso porto e para a qualidade de vida da nossa Baixada Santista. Excelente. Secretário de Assuntos Portuários e também Emprego de Santos, da Ceporte, Bruno Orlandes, segue conosco. Obrigado mais uma vez a toda a equipe da Ecovias de Comunicação e a extrema gentileza de nos receber, esse espaço aberto, essa pauta permanente. O canal está aberto totalmente para a gente falar dessa obra tão importante, um sistema que está em desequilíbrio, bem pontuou o diretor executivo do SOPES, de Casa Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Ricardo Molitzas. Isso é reiteradamente falado aqui, até a concretização desse projeto, teremos problemas também de acesso, temos a sobrecarga do sistema, tivemos uma quebra de safra na temporada passada, isso não ocorreu, terá muita demanda ainda do agronegócio, então é uma causa aí realmente muito importante, que é a prioridade editorial para nós em todos os níveis. Voltamos já com o Porto News de hoje, repito, com o secretário Bruno Orlandes. Você está ouvindo Porto News, o segmento portuário em debate. Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Deep Road, Praticagem de São Paulo. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Tegrão Cargo, Santos Brasil. TAG TES. Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. E Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Programa ZR News. Apoio Engia Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Concais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embraps, nossa gente faz a diferença. Alhambra Móveis, design que inspira. Grupo Estrutura, 50 anos construindo o futuro. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Santa Cecília FM. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engia Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engiaplus.com. A Eldorado Brasil está pronta para o futuro e esse futuro passa pelo Porto de Santos. O maior porto da América Latina é o lar do mais novo terminal portuário da companhia. São mais de 50 mil metros quadrados de área construída, com acesso multimodal e à beira do calado. Investimento de mais de 500 milhões de reais no Brasil. É no nosso país que plantamos e colhemos nossas florestas, para que nossa celulose possa ganhar o mundo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável.
sonhos não podem esperar. O Grupo Mendes, ao longo de sua história, tem antecipado os desejos de toda a região. Os maiores shoppings, os empreendimentos residenciais e comerciais mais modernos. Cada lançamento é um novo capítulo de desenvolvimento para a Baixada Santista. Cada novo projeto é uma nova oportunidade de crescimento. É a plena certeza de que muitos sonhos se tornarão realidade. Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento. A Torres Prime Consultoria Imobiliária conta com uma carteira variada de imóveis para sua aquisição, seja na compra ou locação. Imóveis alto padrão e exclusivos. A equipe liderada por Aldo Torres, conceituado corretor de imóveis com certificação internacional, está pronta para te atender. Ligue 13 3279 5500. 13 3279 5500. Torres Prime, Rua Benjamin Constant 59, em Baré, Santos. Siga nas redes sociais, @Torres Prime e acesse torresprime.com.br. Ogmo Santos, o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário do Porto Organizado de Santos. Há 27 anos, é responsável por conectar operadores e trabalhadores portuários, gerando oportunidades de trabalho e contribuindo com o crescimento do Porto de Santos e o desenvolvimento do país. Somos o elo do Porto, promovendo segurança, saúde e qualificação dos trabalhadores. Ogmo Santos, um novo momento, uma nova realidade. Operadora há mais de 25 anos do Cais Santista, o Tegrão Cargo tem como característica a armazenagem em silos verticais especializados em grãos de origem vegetal. Com performance operacional referência no segmento, tem capacidade de recebimento acima de 25 mil toneladas por dia, dividido entre os modais ferroviário e rodoviário, tendo esse último sido ampliado recentemente com o ponto de descarga mais moderno do Porto de Santos. No embarque, possui um equipamento único que, com alta tecnologia, maximiza as operações e reduz a permanência de seus navios. Uma instalação que vai embarcar 5 milhões de toneladas neste ano de 2024, em constante investimento e crescimento para atender ao agro brasileiro e que vai alcançar volumes anuais acima de 7 milhões de toneladas a partir de 2027. Tegrão Cargo, aqui se gera valor. Limpeza, portaria, serviços em geral. Recepcionista, síndico profissional. Sua empresa ou condomínio quer terceirizar? Chame a Embraps, Embraps vai te ajudar. Seja qual for o serviço que você precise, desde limpeza e portaria eficiente até inovação e tecnologia aliada a pessoas qualificadas, lembre-se, a Embraps sempre tem. Chame a Embraps, Embraps vai te ajudar. Acesse embraps.com.br. Embraps. Aqui no Sicredi semeamos um atendimento próximo e humano para ajudar você a colher os melhores resultados no seu agronegócio. É crédito para crescer, é consórcio para conquistar, é investir para evoluir, é seguro para proteger. Conte com a instituição financeira que investe no agro e com o apoio de um gerente que entende suas necessidades. Abra sua conta em sicredi.com.br. Aqui, o agro tem com quem contar. Hoje, Santos é o principal destino de cruzeiros do Brasil. O terminal que mudou o cenário de turismo marítimo no país fica aqui. Já foram mais de 13 milhões e meio de passageiros atendidos e 334 navios que fizeram mais de 3.600 escalas. Como resultado de um investimento inovador, se tornou o mais moderno e seguro do país. Com cais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. A Santos Brasil tem orgulho de impulsionar o desenvolvimento econômico do nosso país, conectando o norte ao sul com soluções logísticas eficientes e operações portuárias de excelência. Desde 1997, opera o Tecom Santos, um dos maiores e mais modernos terminais de contêineres da América do Sul. Signatária do Pacto Global da ONU desde 2013, a Santos Brasil está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reafirmando seu compromisso com o meio ambiente e o desenvolvimento humano. Santos Brasil, há 27 anos conectando o mundo.
O programa Viva o Bairro voltou. A Prefeitura está ainda mais próxima de você, levando serviços de zeladoria e melhorias para toda a cidade. É mais cuidado, mais eficiência e mais qualidade de vida para quem vive aqui. Fique atento, o Viva o Bairro está chegando à sua região. Acompanhe a programação completa em santos.sp.gov.br. Programa Viva o Bairro, cuidando de quem mais importa. Você, Prefeitura de Santos. Cada ambiente carrega uma história única, lembranças que atravessam paredes, impressões fixadas em cada detalhe. Essa é a magia de um espaço com alma, com personalidade. Afinal, nada melhor do que viver em um lugar que reflete você, sua história, seu estilo. Desde 1983, a Alhambra oferece o que há de melhor em conforto, design e qualidade. Móveis e decorações de marcas nacionais e internacionais que celebram exclusividade e traduzem o DNA da Alhambra. Conheça a nova loja e inspire-se com peças de design assinado que valorizam cada detalhe. Rua Mato Grosso 320, Boqueirão, Santos. Alhambra Móveis, design que inspira. Não sobe e desce, segurança e qualidade, a Ecoporto te oferece. E preservar o meio ambiente, valorizando a nossa gente. Sou referência na beira do cais, trabalhador não pode alugar jamais. Multipropósito, orgulho do país, na Ecoporto eu sou mais feliz. Especialista em carga de projeto, Ecoporto é o caminho certo. Programa ZR News. Apoio Engia Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Concais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embraps, nossa gente faz a diferença. Alhambra Móveis, design que inspira. Grupo Estrutura, 50 anos construindo o futuro. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Você está ouvindo Porto News, o segmento portuário em debate. Apoio Sopesp, Sindicatos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Deep Road, Praticagem de São Paulo. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Tegrão Cargo, Santos Brasil. TAG TEAG TES. Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. E Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Volta com o programa ZR News, o Porto News, o nosso quadro especializado hoje com o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Bom, são muitas demandas. Relação Porto-Cidade também é fundamental para o DNA. Acredito que a gente sempre comenta isso e essa tua gestão e do governo como todo vem atuando na busca da governança. A União entre os entes, Santos tem uma frente parlamentar, conduzida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Temos os grandes eventos, né, os grupos que fomentam o debate. Temos o diálogo permanente com a comunidade da Baixada, não é? Temos o termo de ajustamento de conduta, os TACs. Temos também o termo de mitigação dos impactos. Então, a gente está num momento muito importante para avançar na governança, que é um fator emblemático para todos os processos, mas do qual, por questões históricas e raízes políticas, a cultura política do Brasil é pouco promovida no setor, no primeiro setor, no setor público. Concorda com isso, Bruno? É uma busca incessante? Concordo sim, Zé. E além de ser uma busca incessante, ela ficou bem intensa nos últimos anos, porque se a gente pegar historicamente, era muito comum se ouvir na cidade que o porto andava de costas para a cidade de costas para o porto, e isso se alterou completamente nos últimos anos. Hoje, porto e cidade andam de mão dadas, a gente tem uma interlocução muito forte com a autoridade portuária. Aliás, o presidente Anderson Pomini faz um trabalho espetacular dentro da autoridade portuária. Nós estamos lá praticamente toda semana resolvendo situações, avançando, planejando, e isso tem contribuído demais para o crescimento da cidade, porque se nós pararmos para pensar, a nossa cidade, ela não tem indústrias em larga escala, mas ela tem inúmeras multinacionais, e essas multinacionais são os operadores portuários. Geram muito emprego. Se a gente pegar pelo Código Nacional de Atividade Econômica, é o maior empregador da cidade.
quando a gente fala de operação portuária e transporte, que usam o mesmo KNAI, você tem uma empregabilidade absolutamente alta. Quando você faz conta, você percebe que 20% dessas carteiras assinadas estão vinculadas ao porto, ou seja, não é exagero falar que 1 em cada 5 santistas está vinculado diretamente ao Porto de Santos, além de pagar uma contribuição altamente significativa no que tange aos impostos municipais, além de contribuir muito fortemente em contrapartidas sociais. Exemplo disso é o Parque Valongo, que a gente tinha 40 anos ali de abandono, e num trabalho do deputado Paulo Alexandre, em conjunto com o prefeito Rogério Santos, o parque foi restituído. Houve uma cessão diária para a Prefeitura de Santos e numa contrapartida social da Cofico, e é importante que se fale, uma empresa portuária investiu, acreditou na cidade, com um recurso estabelecido, fez a recuperação, e aquela área hoje é destinada a todo santista. Eventos, festas, shows, festa inverno, que deve começar novamente agora no meio do ano, onde, eu falo isso com sempre muita alegria, nós tivemos ali o primeiro evento do Parque Valongo, foi a Festa Inverno. E para quem não conhece, é um festival histórico de Santos que começou lá na praia, né? Para quem é da idade do Zé, mais ou menos, lá atrás. Brincando, participei muito lá. E hoje ele é feito pelas entidades. Claro, é a idade mesmo. Nossa. Eu sempre pedia música na rádio, eu lembro. Né? É isso. E aquela recuperação das entidades, o retorno. E nesse Festival Inverno, elas arrecadaram mais de R$1 milhão. Naquele espaço ali, absolutamente democrático, devolvendo ali acesso à linha d'água. Ou seja, a relação porto-cidade se fortaleceu demais e tem um impacto extremamente positivo para a cidade. Ok, mas é um emblema também do conflito que ainda precisa ser resolvido, do impacto do porto, né? Que ali o acesso ainda é insuficiente para a demanda que o parque pode abrigar. Mas dentro desse contexto que eu te falei, dos termos de compensação e mitigação dos investimentos da cidade, tem também um investimento importante também, já no mesmo sentido. Eu queria que você também falasse dessa questão do incentivo modal ferroviário, que vai ter agora a Ferrovia Interna, Porto de Santos, a FIPS, que já vou até adiantar, vai estar construindo um bulevar suspenso ali, de acesso ao parque, na revitalização do Valongo, né? Então, é a cidade e o porto se integrando de fato. Sem dúvida nenhuma, Zé. A gente sabe que, apesar de todas as vantagens que o porto traz para a cidade, como é o Porto de Santos, que é o maior do Hemisfério Sul, com eles nós temos desafios. Sim. Dentre eles, por exemplo, passagens de nível, onde você tem trens concorrendo diretamente com caminhões, com veículos de passeio, com pessoas que transitam de uma margem a outra, e você tem que ter investimentos sólidos para poder mitigar ou eliminar esses impactos, como construção de passarelas, viadutos. Porque ele no acesso ao Parque Valongo tem a via férrea, né? Então, exato, você não é possível atravessar. Tem que transpor, e essa transposição é via aérea. Então você precisa. Foi feita uma passarela, agora está feito também uma nova ligação também para esse lado, mas além disso você tem que ter viadutos, como na Cristiano Ottoni, você tem que ter um novo acesso ao Porto de Santos, que também está nesse caderno de investimentos da FIPS, ou seja, existem inúmeras ações que são importantíssimas e que estão sendo feitas para superar cada um desses desafios. E o impacto positivo da FIPS no aprimoramento logístico, né, ali da pera ferroviária, vai ter bastante cluster da celulose. Quando a gente fala, por um lado, ao mesmo tempo que é o desequilíbrio, como a gente aqui citou, o Molitzes, o Sopesp disse, ele é muito firme nisso, ele tem razão, tem toda a razão, acho que você concorda também, não é, Bruno? É a questão do incentivo à expansão do modal ferroviário, que descarrega, ajuda nessa sobrecarga do modal rodoviário, e também um trabalho que está sendo construído em torno também do transporte hidroviário, essa integração de modais. Acredito que nós estamos muito nessa palha, precisamos avançar nisso. Demais. E com rapidez, né? E tem avançado, e é importante que se diga isso. Em 1950, quando a Anchieta foi colocada, nós tínhamos 3 milhões de toneladas de cargas vindo pela via férrea. Hoje, nós já temos mais de 50 milhões. E com esse investimento que a FIPS vem fazendo, e esses números aumentam a cada ano por conta da eficiência da operação, a gente vai chegar em 100 milhões de toneladas de carga somente por via férrea. Isso vai ajudar a desafogar o sistema rodoviário, mas também vai ajudar muito a receber esse novo acréscimo do agro. Porque o agro tem crescido a média de 20% ao ano. Então o impacto aqui na Baixada Santista, no Porto de Santos, é muito alto. Sim. A gente tem um grande terminal de contêineres, logo o nosso cluster aqui é importante, são mais de 5 milhões de teus aqui só no último ano, mas a gente também tem um terminal aqui, um porto de
de commodities. Então o impacto é significativo e, sem dúvida nenhuma, o investimento no modal ferroviário vai ajudar muito nesse trabalho logístico aqui da nossa cidade. Ok, só para nossa audiência que não é tão afeita a questão do porto, às vezes eu fico até preocupado de parecer arrogante ou deselegante quando eu falo isso. O teu é uma unidade de container, esse que você tá de 20 pés, esse que você está acostumado a ver nos caminhões é o mais usual, né? Então, quantos milhões de teus? Mais de 5 milhões de teus. 5 milhões de aqui no Porto do Santos. Isso. E você também falou um outro termo, teus, e na tua fala me fugiu agora, mas vamos tentar lembrar daqui a pouco, né? Você explicou e... Bom, vamos para o final também falando do emprego, né? A gente sempre dividia essa dor e ela existe mesmo, tá aqui uma pessoa que é do ramo da inovação, da tecnologia, e tem muito a ver com a Seporte, né? Que hoje, com a Poderes, vou direcionar ao Porto, não é? A necessidade da qualificação das pessoas daqui, que ainda não é questão de reservar mercado, nada, mas é o papel social do Porto integrar pessoas da comunidade. Está aqui a tecnologia é um vetor fundamental. Temos aqui o Parque Tecnológico contribuindo para isso, várias iniciativas, né? Mas queria que você falasse da qualificação profissional, que eu tenho como um sonho visionário meu, na essência da comunicação social mesmo, que é o nosso papel aqui, ver Santos como um grande centro, e a região como centro formador e fornecedor de mão de obra para a atividade portuária e as áreas interligadas. Zé, você tem absoluta razão. Não é um sonho não, na verdade é um trabalho que já vem virando realidade. Exatamente. A gente assinou recentemente um convênio com a Sopesp, inclusive, para fazer qualificação de algumas áreas importantes aqui do setor portuário. Eu vou te dar um exemplo deles. Mecânica. Não é tecnologia, mas é um setor importante que a gente precisa qualificar a mão de obra. E hoje a gente já tem, nesse convênio com a Sopesp, a perspectiva de lançar um curso em breve, e aí na época certa a gente vem aqui passar detalhes, com certeza, mas já para qualificar a mão de obra portuária. Por outro lado, você lembrou muito bem, o Porto cada vez usa mais tecnologia. E se não for assim, ele perde de competitividade com o comércio exterior, com outros portos do mundo, e aí a gente fica para trás, e não pode acontecer. Então, quando a gente fala, eu vou dar um exemplo aqui de celulose. Cara, o fardo da celulose, ele já vem lá do interior, com uma marca, com um código de barras, onde a pessoa que trouxe aquele fardo de lá consegue acompanhar pela estrada, seja via férrea ou via rodoviária, chega no terminal, o próprio terminal faz a leitura disso, muitas vezes operam guindastes internos com auxílio de inteligência artificial, de sistemas tecnológicos, sem a necessidade muitas vezes de um operador, ele coloca na pilha certa e leva lá para fora, passa para o navio, aquele código de barras continua valendo e vai identificar a carga até chegar à China. Olha o quanto a gente evoluiu nos últimos tempos. E é importante destacar que ali existem alguns comprometimentos. Um deles, por exemplo, é o equilíbrio do navio. Aonde vai o fardo, aonde ele vai descer, qual porto vai. Então, todo esse sistema antigamente era feito na mão. Hoje é um computador que fala, olha, põe esse fardo aqui. Por exemplo, ele não fala, ele dá ordem para um outro braço mecânico colocar. Então, o quanto isso não representa em produtividade, em eficiência e em preço no final do dia. E preço gera mais emprego, gera mais economia e gera mais emprego qualificado. Por isso a gente tem que ter uma atenção enorme, qualificando a mão de obra, dando oportunidade. Eu não tenho dúvida que a tecnologia, de fato, é um grande vetor para o crescimento do Brasil e a gente tem aqui inúmeros talentos, a gente só precisa dar oportunidade. Perfeito. Commodities. Isso. Você falou, são insumos de origem do agronegócio, agrícola, ou de origem natural. Você falou a celulose, eu lembrei, né? E também origem mineral. Né? E a commodity realmente é o grande carro-chefe do nosso comércio exterior, né? Do agronegócio brasileiro. E esse ciclo fabuloso da celulose. Você falou a tecnologia, identificação das cargas, mapeamento, acompanhamento, né? Para evitar diversos tipos de recursos. Mas, por outro lado, essa questão logística é importante. Porque de onde vem a celulose? Movimentada no Brasil prioritariamente, para esses descasos com o modal ferroviário, via caminhão, e vem lá de Mato Grosso para cá, para Santos, né? Essa carga, e vai para o norte também, lá para o Arco Norte, em cima de caminhão. Aqui em Santos, aqui a gente tem uma estrada boa, tal, tudo bem, está demandado. A tecnologia pode ajudar também, porque nós somos do tempo que não existia nem o agendamento dos caminhões. Verdade.
ele ainda é desrespeitado, carece de uma fiscalização, mas é tudo muito complicado, muito complexo, né? Na verdade, a gente vive um momento de transição ainda, né, Sim, Zé? sim. Os portos brasileiros... Eu estou muito animado, sabia? Não, acho que todos nós. Estou motivado também quem aqui. acompanha o Porto sabe que a gente abriu as portas à iniciativa privada, né? A grande abertura dos portos brasileiros foi na década de 90. Aquilo começou devagarinho. Nos anos 2000, mais investimentos, começaram os arrendamentos, mudanças na legislação, as possibilidades, o investimento chegando, investimento de estrutura também não se faz da noite para o dia. E aí você tem a estrutura interna do operador portuário, você tem a estrutura que cabe ao poder público, você tem algumas que são em parcerias. Então tudo isso não se faz da noite para o dia, mas vem acontecendo. Não é exagero dizer que o Porto finalmente entrou na agenda do Brasil. Hoje a gente tem um Ministério de Portos e Aeroportos. Eu concordo com você. Desde o ministro Tarcísio e segue agora com a gestão do atual governo da mesma forma. E muita gente tinha dúvida de como é que ficaria o alinhamento entre governo federal, estadual, municipal. E me parece, ao longo dos últimos anos, que independente da bandeira, esse alinhamento tem acontecido. O trabalho técnico tem se colocado fundamentalmente dentro dessa expectativa. E com isso acontecendo, a gente consegue ter o que, na minha visão, é crucial para o desenvolvimento do Brasil. Se chamam políticas de Estado. A gente acabar com política de governo, iniciar uma obra, terminar, independente de qual gestão ela acontece, verificar como é que a gente quer o Brasil, o município, o Estado daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, para que a gente tenha de fato uma perspectiva de crescimento. E hoje eu começo a vislumbrar esse tipo de trabalho. Então, e todas as regiões logísticas do Brasil, você sabe muito bem, elas têm problemas de acesso, né? E geralmente, por exemplo, a gente falou de modal ferroviário, modal hidroviário, geralmente o modal rodoviário é o principal, mas também é muito deficiente a malha rodoviária do Brasil, não atende a demanda, né? Então, todas as regiões que você possa imaginar do Brasil, elas têm problemas logísticos e gargalos logísticos importantes, né? Geralmente com todos os fatores envolvidos, né? Todos, ou pelo menos 3 deles. 2 ou 3 deles. Então, é um Brasil por fazer mesmo, por essa ausência de mentalidade de agenda de Estado que começou com o ministro Tarcísio da Infraestrutura e prossegue agora na gestão do Silvio Costa Filho e do Márcio França, e o papel também de interlocução da frente parlamentar, não é? Aqui todo mundo sabe que, você sabe que eu tenho interesse no que funciona, no que é importante para o país e fomentar essa agenda, mas não dá para negar aí o papel da frente comandada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa. Está na Holanda agora, junto com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, com gente de alto nível, né? É inegável. E a gente está pronto aqui para dar espaço a essa interlocução. São trabalhos como esse que fazem a diferença, a interlocução dessa frente, não só com o governo federal, como o governo do Estado. O governador Tarcísio, nos últimos anos agora, tinha um compromisso de trazer 200 bilhões de investimento, trouxe 450 até o presente momento. O secretário Jorge Lima, de Desenvolvimento Econômico, participado ativamente. Então, você percebe que cada um, dentro da sua competência, tem envidado esforços para que isso aconteça. Verdade. Agora, a gente está 10 anos nessa atividade, a gente atendeu essa demanda de falar do Porto, do business do Porto, toda a sua complexidade, e acredito que realmente está um momento diferente agora. A gente vê tudo acontecendo, tem um gap muito grande, vamos ter dificuldades ainda, mas está tudo realmente caminhando de uma forma muito consolidada, né? A gente acredita que tudo vai dar certo. Você falou do Molitsas aqui, a gente sempre falava, né? Pô, sem Imigrantes, a segunda pista, quando foi iniciada, jato contínuo estivesse pisando na terceira, a gente hoje teria a terceira como realidade. E eu trago isso para os dias de hoje. A gente tem o gap, é verdade, ele existe, mas a gente precisa começar. A gente começando hoje, esse gap não existe ou diminua bastante daqui a 10 anos. Então, o momento é esse, é de fazer. Faltou vontade política mesmo, alguém de abraçar essa pauta para ontem, e isso nunca ocorreu. E recentemente, até para acrescentar, o governo do Estado, o trem de passageiros, né, ligação Santos-São Paulo, o trem também para Campinas, né, conforme a Europa está fazendo, entre outras evoluções. Bruno Orlandi, muito obrigado. Até daqui a pouquinho, viu? Porque vocês aqui, essa questão da terceira pista é pauta prioritária para a gente vai dar voz à frente parlamentar da deputada Solange Freitas, aos secretários também. Esse debate não para por aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Zé, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelas palavras. Eu sempre me sinto muito à vontade, que é um programa que a gente pode falar de fato abertamente sobre tudo o que tem acontecido, sobre os investimentos, sobre as oportunidades, prestar contas de fácil trabalho. E agradecer a sua bancada aqui, a toda a estrutura. A Natália Carlos da IAM também. Realidade. Obrigado, viu, Natália, por acompanhar aqui hoje. Espero que você tenha gostado, viu? Tiagão, obrigado. Valeu, Zé, e até amanhã. Ok, amanhã a nossa convidada será a deputada federal Rosana Vale, tá certo?
Diogo Gambini, obrigado. Luísa Perrone, parabéns pelo excelente trabalho aí. Também o Diogo também exibindo as matérias. É o time ZR News. Amanhã tem mais 11 horas. Tchau. Você ouviu o quadro Porto News. Debatendo o segmento portuário. Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Ecoporto, Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. BP World, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Tegrão Cargo, TEG, TEAG e TES. Santos Brasil e Ogmo, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. Programa ZR News. Apoio Enge Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Concais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embraps, nossa gente faz a diferença. Alhambra Móveis.